E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Roberto Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Carlos. e hoje nós vamos começar mais um episódio do Entre Amigos, o podcast Entre Amigos. E hoje a gente tem nenhum tema, hoje é uma É. conversa entre amigos. E o Roberto, eu acho que ele riscou o disco, porque ele falou duas vezes entre amigos, mas tá tudo Ah, certo. É. faz parte, faz parte. Mas real, a gente decidiu que hoje a gente faria realmente aquela versão que a gente sempre faz de simplesmente abrimos aqui e conversamos. Aquela conversa à toa, É, exatamente. aquela conversa Que no final sempre sai em algo sério e bom, mas é isso. que enche o coração e que aproxima mais você da gente. Isso aí. Mas então, Carlinhos, como foi a sua semana? Mano, correria. Época de prova, daí coisas pra organizar e dormindo tarde, acordando às vezes cedo, às vezes tarde, daí aquela bagunça. Mas tudo deu certo, sobrevivemos e tamo firme. Mas falando sério agora real mesmo. Você tá faz veterinário. Mas qual matéria que você tava com problema mesmo? Eu esqueci? Com problema? Com todas. Todas. É, anestesia, anestesiologia, na verdade. Hum. Grande problema. O professor fez prova em dupla, a única coisa que me salvou. Glórias. Não, mas semana passada mesmo. Tive um monte de coisa pra fazer e tinha uma prova que tinha 48 horas pra fazer a prova. E daí eu fui fazer assim, ela saiu terça-feira, quinta-feira, 10 horas já fechava. Fui Uhum. fazer quarta-feira à noite, Meu Deus. antes de dormir, justamente pela correria. De tipo, nossa, terça-feira não. Foi aqui, né? Foi coisa Foi. do Entre Amigos que tinha. A gente tinha gravação terça-feira, daí eu falei, vou dar uma revisada na prova aqui, vou ficar de boa. Não dei a revisada, mas daí eu fiz a prova. E daí na quarta tinha live, tinha um monte de rolê pra fazer e ainda tinha a pregação do Pockets. Então foi assim, só tava indo. Daí chegou quarta-feira à noite e falei, deixa eu fazer logo isso, que amanhã eu não vou acordar cedo. Olha, é Quer dizer, eu difícil. acordei cedo, mas eu tinha aula só 10 horas, então eu não ia acordar antes pra fazer prova. Mas essa semana também. Nossa, o que aconteceu com essa semana que foi tão corrida? Não deu pra Bagunça. entender. Não deu pra entender. Agora, essa semana agora, a gente precisa organizar o rolê. Uhum. Né? Pra quem não tá entendendo nada, a gente tá na correria e é normal isso na nossa vida. Só que de vez em quando a gente não dá conta das coisas que tem pra fazer. Ó, eu assumo, meu problema é organização. O meu também. Eu preciso aprender a organizar minhas coisas e tudo Aleluia. mais. Ainda mais que eu tenho TDAH, então me dificulta um pouquinho. Ah, vocês não sabiam, o Carlinhos tem É. TDAH, então ele tem um probleminha, um Eu probleminha pra preciso. organização. Assim, eu tenho problema para organização. E daí eu preciso muito de organização, senão eu não faço as coisas direito. E é isso define meu dia a dia. Não fazer as coisas direito por falta de organização. Eu não tenho E TDAH, mas eu tenho esse problema também. e daí é real, assim, gente, é uma coisa que eu falo, eu me sentia muito culpado de ter problema com o tempo. Daí eu fui descobrir que é por causa do TDAH. A gente é como se fosse, a gente não enxerga o tempo direito, sabe? A gente não tem uma noção boa de tempo. Tanto que o Alberto tá acostumado com meus atrasos. Hoje eu tinha esquecido de tirar foto de um livro para uma amiga, que a gente tá tendo que, por causa de um curso, a gente tá tendo que ler o livro. E eu tenho ele físico, ela vai emprestar o físico, só que ela ainda não teve tempo de pegar com a amiga dela. E daí eu fui tirar foto do livro, achando, não, vai ser rapidão. Mandei mensagem pro Alberto. Quando eu fui ver, também era umas 60 páginas, mais ou menos, assim. Quando eu fui ver, deu assim meia hora eu tirando foto do livro. Não, é incrível, Carlos. O tempo voa. Meu tempo voa de verdade. Sim. Parece que é água na minha mão, tá ligado? Mas tudo bem. A gente aprende a lidar. Eu tô aprendendo a lidar e Deus vai prover, eu vou conseguir no neuro. Aleluia, Mas irmão. é processo. Glória a Deus. Mas assim, pensando bem por esse lado, o Carlos é muito atrasado. Vocês não têm ideia. Mas Nem eu tanto, eu não gosto de entendo. atrasar. Eu atraso mais com o nosso rolê. Eu acho que é problema de intimidade. Mas Exatamente, é problema de ser um amigo de verdadeiro. você saber assim, a pessoa não tem tanto problema
com o meu atraso. Daí acaba atrasando um pouquinho e fico mó sem graça depois de, me desculpa, porque de repente você fica mais de boa, assim, né, com menos peso. Sim. É igual o namorado. O bicho que atrasa. É Diga coisa por com os você, outros. porque eu não... É coisa com os outros, não atrasa. Mas com você, faz o favor de atrasar. Sabe assim, meio que você fala, ó, 7h30. A pessoa aparece 8 horas. Olha, quem edita isso aqui é a Mari. Então, Mari, não fica brava com ele. Vamos sair no soco. Mentira, tô brincando. Mas, Violência. Só assim não. não sou assim não, que isso. Que isso. O cara daqui a pouco dando patada. Mas tá bom. É muito louco isso, por causa que a gente é amigo verdadeiro, né, mano? Porque assim, mano, pode estar acontecendo qualquer coisa, mas a gente tá junto. Mesmo brigando, mas a gente tá junto. É aquilo, o perrengue que tem, né? É uma coisa que eu reparo. Tipo, a gente já teve vezes que ficou umas 2 semanas sem se falar direito por correria, por coisas pra fazer. Na verdade, mais de mês, na real, né? Uma das poucas vezes que aconteceu isso. É que a gente tem a vantagem, assim, de por que a gente tem tanto contato, de se ver tantas vezes durante, assim, a semana. Porque a gente tem um Entre Amigos e, além do Entre Amigos, ele me dá aula de violão e canto. Ou seja, Exatamente. a gente tem uma certa, abre aspas assim, uma obrigação um com o outro, de precisar se encontrar para fazer as coisas. Se não, filho. Mas, o massa é que não tem aquela cobrança de, tipo, eu vejo muita gente que fica se cobrando das amizades e daí fala, se eu não vou atrás, não, tipo, a gente não tem contato. E daí, de repente, para de ir atrás e fala, acabou a amizade. Sim. Mas a gente não tem esse rolê, que é tipo assim, tô precisando de perrengue. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem missionária, eu preciso fazer umas imagens para divulgar rifa, divulgar venda de doce quando eu começar a fazer. Eu já sei que eu posso muito, que eu chego no Roberto e falo, mano, me ajuda. E ele vai me ajudar. E eu sei que tem isso, a gente pode ficar 1 mês sem conversar, mas vai continuar tendo aquela confiança e aquela de, mano, eu preciso dessa ajuda. E um vai ajudar o outro. Sim. Porque não é aquilo, a gente não é amigo pra ficar suprindo algo. Mas Não. a gente é amigo realmente, a gente pode contar um com o outro e a gente tá aqui pra amizade. Não chorar no braço do outro, e é isso, cara. Já aconteceu isso e a gente sempre faz isso. Quando é necessário, né? Sim. Claro. E uma coisa que eu tava lembrando aqui, que a gente tava conversando, eu tenho acompanhado algumas pessoas. Essas pessoas, elas não são minhas amigas. Não são meus amigos, certo? Mas eu tenho tentado trazer eles para perto. E a gente está pensando em fazer algumas causas, algumas conversas, algumas coisas divertidas para trazer essas pessoas para perto, para que elas entendam quem que a gente é e o porquê que a gente está fazendo, o porquê que a gente faz o que a gente faz. Fez sentido? Fez sentido. Acho que fez. E assim, é bem legal isso, por causa que eu e o Carlos, a gente, desde o ano retrasado, a gente pega e sai loucamente pela praça, assim, e vai conversando, e vai vivendo, né, adoidado. E de repente uma pessoa chega, pede oração, uma outra pessoa vem, quer conversar com a gente, quer entender quem a gente é. E assim, é muito natural. Então assim, tudo que acontece com a gente, acontece o podcast, acontece naturalmente. A gente estava tendo uma conversa hoje, falando assim, não vamos fazer nada forçado. Entende? Vamos gravar os episódios? Vamos gravar os episódios. Mas sem forçar, sabe? Sem forçar um tema, sem forçar alguma coisa. Porque é chato ficar forçando, certo, Carlos? É chato, não é legal pra gente. Por causa que daí a gente se sente numa obrigação de falar de uma coisa que a gente nem passou pela coisa, nem tentou conversar com outras pessoas para entender aquilo. A gente nem passou por experiências para falar sobre o tema. Daí a gente fica meio que, ok, não tenho o que fazer, não tenho o que falar, eu tenho que inventar, sabe? Tem que tirar do baú uma experiência que você não vive já faz séculos. Sim, e já teve episódio que a gente falou, Roberto sugeriu um tema muito bom às vezes. Eu falei, mano, não vai. Por causa que eu tava vendo isso. Porque eu não ia ter o que falar. Eu ia muito mais seguir a conversa e deixar ele falando, e às vezes eu ia falar algo, mas será que eu ia falar algo que eu realmente acredito?
sabe? E daí eu falei, mano, a gente pode fazer outra coisa e citar isso no meio, mas não vai rolar fazer esse rolê. Tipo, porque é real, a gente saber entender o que dá pra fazer. E é uma coisa que aconteceu muito ano passado, que era a gente só chegar e gravar, de tipo, a gente precisa gravar. Esse ano a gente já teve umas 2 semanas que a gente acabou não tendo nenhuma gravação. Sim. Mas, tipo, esse ano não, porque a temporada mudou no meio do ano, né? Sim. Tipo, na temporada passada tinha dia que tava sendo realmente esse rolê de chegar e gravar. E tem episódio que, sinceramente, é que eu não parei pra ouvir. Tem até vergonha até. Se eu parasse pra ouvir eles, assim, inteiros, eu ia já chegar assim... Na verdade, eu tenho a conta do Anchor, eu poderia fazer isso. Mas eu não ia fazer algo sem o consenso de todo mundo que faz o rolê. E falar, olha, eu acho que dá pra pagar esse. Não, porque é triste. Tipo, triste. o primeiro então, que a gente só ligou, a gente tava arrumando umas luzinhas de Natal, que hoje é a iluminação que eu deixo no meu quarto quando eu quero ter um momento com Deus, assim, eu apago tudo, ligo elas. E a gente tava consertando elas enquanto gravava, e, meu, tava um negócio muito ruim. Tava ruim. Nossa. Mas também foi teste, só que teve muitos episódios que deram ruim por falta, porque a gente tava se movendo por necessidade. E é algo que eu falei, meu, se a gente não vai fazer por propósito, que fique sem episódio por um mês. Sim. Mas eu não quero fazer algo por nada, assim, e porque eu acho muito ruim. Porque daí perde a qualidade. Uhum. E uma coisa que eu falei com o Carlos, e assim, é bem engraçado hoje que a gente está tentando fazer, é que assim, a gente quer fazer uma frente de novo de áudio. Mas a gente não quer fazer uma frente de áudio forçada. Sim. Entende? Porque a gente tinha antes uma frente de áudio. Só que ficou meio maçante pra gente, por causa que eu não tinha tempo para fazer as imagens, ele não tinha tempo para gravar. Daí assim a gente sentava para gravar assim super em cima da hora, né? E tipo, a gente gravava 3 no dia, saía podre, cansado e não aproveitava nada do podcast. A gente só conversava, parece que assim, saía palavras da nossa boca sem precisar pensar. Eu lembro que teve uma vez calma aí, gente. Se saiu barulho é porque eu tô pegando café. Uhum. Mas teve uma vez que a gente fez um episódio que o primeiro ficou muito bom. E Sim. o segundo até ficou bom, mas ele foi muito mais jogado por cima de a gente tem que gravar 2. E ele tava bom, mas ele não tinha qualidade o suficiente pra se equiparar com o outro. Porque a gente começou por um que a gente tava falando muito sobre. A gente chegou aqui na igreja e começou, porque a gente usa o espaço da igreja do Roberto, né? A metodista daqui de Biporã. E a gente começou a falar e, meu, já tava certo, vamos falar sobre isso. Daí teve um segundo episódio que teve algo a ver. Mas, quando a gente foi olhar assim, ficou... Eu, pelo menos, não sei ele nem deve lembrar qual episódio que era, porque eu não lembro o tema. Eu não lembro, não. Tinha uma música do Mauro Henrique que a gente ouviu e chegou nela, assim, chegou em um desses assuntos. Herege? Não, não era. Eu não vou lembrar. Também não lembro. Mas a gente chegou assim, a gente fez. E o primeiro tava muito bom, na minha opinião, e o segundo tava bom, mas não tava tanto, sabe? Seria um que dava até pra ter sido feito em outro momento. Sim. Mas porque realmente a gente tava muito assim, a gente tem que fazer. E daí a gente chegou no consenso de não, vamos parar de ficar só nessa, a gente tem que fazer e vamos fazer quando realmente vai sair algo de qualidade, pra não ficar aquele negócio largado. E uma coisa com entrevista também. E real. assim, uma coisa que a gente estava conversando desde o começo do podcast, que não é uma entrevista, que é uma conversa. E assim, teve muitas pessoas legais que passaram pelo podcast a temporada passada, que foi muito genial, que assim, eu gostei pra caramba. E teve bastante pessoas, assim, teve algumas pessoas também que passaram pelo podcast essa temporada ainda, que ainda não terminou, que vai terminar daqui a um tempo ainda, que vai vir mais pessoas ainda, vai vir coisas assim melhores ainda, mas assim, a gente não quer que as coisas fiquem como uma entrevista. É meio complicado pra gente, porque a gente quer uma intimidade com as pessoas. E para ter intimidade, a gente precisa conversar.
Sim. Então é bem complicado. Por exemplo, com a Fabi foi maravilhoso, por causa que a gente conversou, trocou ideia e foi uma conversa da hora. Com o Brunão foi uma conversa muito da hora também. Com a Mari foi uma conversa assim que eu falei, caraca, velho, nunca a gente teve uma conversa tão massa assim, sabe? Entre amigos mesmo, sabe? Mesmo ela sendo minha namorada, assim, saiu uma conversa assim muito despretensiosa e legal. E também a Milena quase não falou nada, mas ficou meio acuada, mas assim, eu sabia que ela tava à vontade, sabe? Sim. Então é legal isso, Aham. sim, fazer com que as pessoas se sintam à vontade aonde você está. É isso que a gente tem falado muito, né? Porque, meu, eu tenho assistido muito. Dei uma pausa agora, eu acho que eu já acumulei uns 3 pra maratonar aí. Mas eu tenho assistido muito o Hub. E é o que eu peguei e falei, meu, é muito massa que eles conversam, eles dão risada, eles estão realmente num momento de mesa. E era essa a proposta nossa desde o início. E eu tenho até falado que, meu, tem que ser isso. E porque, por exemplo, a gente teve o Lione. Lione era um perfeito assim para ter uma conversa massa. Só que ele quis fazer uma live enquanto a gente fazia e a gente não se sentiu à vontade e ele não se sentiu à vontade com o microfone. Tipo, Ele ficou com muita ele ficou vergonha. com vergonha do podcast. Daí, por falta da gente se habituar entre a gente não conseguiu fazer um podcast mais de boa. Foi meio que Fluido, né? entrevista, não fluiu muito. E ele até é uma pessoa pra gente cogitar, trazer mais pra frente de novo, justamente pra trazer uma conversa mais livre, que é realmente o que a gente tem visto, de conversar e buscar deixar mais de boa. Daí fica aquilo, será que a gente tem feito realmente isso entre a gente? Daí o que a gente vai observando assim e se ajeita, né, pra realmente deixar o negócio fluido e não ficar aquele negócio maçante e chato. Eu acho legal, cara, porque a gente precisava, assim, aprender. E, assim, a melhor coisa é aprender na prática. Assim, a gente aprendeu muito com muitas pessoas que passaram pela gente, né? E elas agora meio que não lembram nem do episódio mais, mas a gente sabe que teve alguma coisa ficou meio pá, daí a pessoa ficou meio envergonhada, ou sei lá. E a gente também conseguir trabalhar também como falar com a pessoa, como abordar a pessoa. Tem uma pessoa que a gente vai conversar, que não é daqui de Porã, é de uma cidade vizinha nossa, e a gente tem que ir até a pessoa. E assim, eu estou muito animado pra gente ir, Com só certeza. que primeiro a gente precisa de tempo e falar pra ele, mano, isso demanda tempo, a gente vai conversar primeiro, então a gente vai passar uma tarde com ele. Então assim, eu não sei como que vai ter o tempo dele. Sim, Entende? a gente tem que ver o tempo dele e se organizar em cima do tempo dele e juntar com o nosso, né? Sim, então assim vai ser bem legal, eu acho que vai ser muito empolgante pra nós, só que a gente precisa dar uma segurada, a gente precisa se organizar e também tem algumas outras pessoas também que a gente quer chamar, que eu quero chamar também, que vai ser legal, Sim. mas a gente precisa de organização Aham. e uma coisa que a gente peca bastante ao longo desses tempos agora é a organização. Mas a gente tá tentando, tá conseguindo. É uma coisa que eu tenho aprendido muito nessa fase da minha vida nova que entrou agora. Porque, meu, eu passei. Vou pegar o exemplo do louvor que a gente acaba falando muito, porque é algo que eu tô vivendo e trabalhando muito esse ano. Que, meu, eu passei o ano inteiro assim, sabendo que uma hora eu ia entrar pro ministério. Então eu busquei estudar sobre, aprender, ver em pessoas às vezes. E realmente querer aprender a fazer isso, a poder ministrar o louvor e tudo mais. E agora eu entrei. Mas nada vai ensinar tão bem quanto a prática. Né? Eu sabia muita coisa teórica, mas agora de botar em prática, obviamente não tá indo tão bem, tipo, porque eu não tenho a experiência. Então, eu tenho o teórico para me dar uma mão. Mas nisso, agora na prática, eu vou aprendendo a me soltar mais, a fazer, a ministrar de verdade. E a gente vai agindo aos poucos, sabe?
Então, é a mesma coisa podcast. Tipo, Sim. eu até falo pra alguém que possa estar ouvindo aqui, né? Se tá ouvindo até aqui, então significa que algo nosso aqui já valeu a pena. Sim. Que é, meu, se você tem vontade de começar algo, talvez começar um podcast, Mano, um canal no YouTube, comece. alguma coisa. Meu, só começa, sabe? Talvez os Isso mesmo. primeiros. Ouve o nosso primeiro podcast, você vai ver que tá horrível. Os primeiros não vão ficar bons. E daí lá pra frente, tipo, esse daqui agora. Talvez não esteja tão bom assim. Mas parece que nem vai ter corte. A gente tá fazendo. Porque você só vai aprender e saber se realmente é isso que você deve fazer na prática. Sim. Não tem outra. Eu gosto muito de um conceito que é: começa a se mover e faz tudo que você tem no seu alcance. Sim. Daí nisso você vai descobrindo: eu gosto de fazer isso, isso tem a ver comigo, dá pra eu fazer. Porque muitas vezes vai dar ruim e daí você vai saber: isso não é pra mim. Eu ajudei em teatro na igreja, teatro infantil, e eu já percebi: olha, eu não sou o cara do teatro. E a gente vai se habituando. E uma coisa assim que eu só vou falar rapidão pra vocês, que aconteceu com o podcast. Por que o podcast começou assim, culminou a começar? Então, o podcast começou em setembro. Não, a gente gravou o primeiro em dezembro. Sim, mas começou a ideia do podcast em setembro. Verdade. Por causa que eu tava em isolamento. E eu falei assim, cara, eu tava conversando muito com Deus e falei, cara, a gente precisa fazer algo diferente. Mesmo nesse tempo de pandemia, a gente precisa mudar essa história. E daí eu falei, cara, eu preciso viver isso. Preciso viver o que o Senhor quer pra mim, algo novo. Daí eu mandei mensagem pro Carlos, eu falei, Carlos, vamos nessa? Dele, mano... Não, você não mandou mensagem sobre o podcast, não. Mandei sim. Você me chamou pra dar um rolê. É verdade. Enquanto a gente andava de bike, indo quase em Londrina, assim, você pegou, já não tinha pra onde eu correr. Daí você falou, mano, então, tava planejando fazer e tal, um podcast. Daí eu falei com um amigo, daí de repente a gente chegou à conclusão que não era pra ser e Deus falou, mas você tem alguém perto de você que pode fazer isso contigo. Eu não lembrava dessa parte, desculpe. Não, é que eu lembro porque você muito me encurralou naquele momento, sabe? Então. Eu adoro isso. Eu ainda falei, mano, não sei. Só que eu já falei, eu sou o cara às vezes inconsequente, que de repente alguém me chama pra fazer algo, eu falo, bora. E eu gosto disso em mim, de certa forma, porque eu vou descobrindo o que eu falei. Às vezes eu faço algo por meio que no impulso. E descubro que assim, ok, isso não é pra mim, vou sair, né? E é realmente aprender que não tem problema de você sair de algo. É claro, você não pode assumir o compromisso de não, vou estar realmente, conta 100% comigo. Mas, por exemplo, meu líder, o Leone, ele chamou eu pra dar aula da EBD domingo. Que não foi ninguém, então não dei. Que? Mas, no que ele me chamou... Eu não sabia disso, Carlos. Eu falei pra você hoje. Você falou pra mim hoje? Falei. Gente, não prestei atenção. Pois é. Daí, tipo, eu olhei e falei, nossa, tá meio em cima da hora, mas eu entendo que foi imprevisto e pode contar comigo. Vou fazer. Já dei uma aula de EBD? Nunca. Mas eu falei, não, vou fazer. Por quê? Porque eu poderia muito bem, tipo, a disponibilidade que eu tava tendo serviria muito para duas coisas. Uma que muita gente não estaria me vendo, ia ser só a galera de dentro, assim, a mais perto da gente. Ou seja, não ia estar tendo visibilidade, então eu gosto de chamar um momento onde que a sua unção é gerada, sabe? Por você estar realmente lá fazendo algo por amor de servir mesmo. E tipo, foi muito algo que me ajudou a realmente... Eu poderia saber, olha, isso daqui é algo legal que eu consigo fazer. Sim. Que Deus realmente quer me usar nisso. Ia ser uma experiência boa. Sim. Só que infelizmente não rolou porque ninguém foi. Mas tudo bem, tipo, aproveitei. Chovendo, né? Eu assisti uma aula muito boa então, do meu pastor. E foi justamente isso, sabe? É a disponibilidade para você saber, isso é pra mim, isso não é. E tipo, você só vai saber fazendo. A gente aprende muitas vezes fazendo, realmente. Sim. Não adianta
ficar no plano das ideias e falar, acho que isso não é pra mim. Você só vai saber quando você fizer. Sim, e uma coisa assim que é legal é a ideia veio de setembro, né? Mas a gente ficou quase 3 meses Falando de só dá pra falando. fazer, será, daí Daí a chegou gente uma hora que a começou a gente falou, vamos lá. pesquisar. E tipo, daí falou, não, vamos criar um nome, vamos criar uma logo, vamos criar tudo, vamos fazer esse rolê. Então, assim, foi bem assim, planejado, ao mesmo tempo desorganizado, porque a gente só tava vivendo. Eu e ele como amigo, a gente ia pros rolês, a gente saía pra fazer caminhada, saía pra fazer trilha. Faz tempo que a gente não faz isso. Verdade. E eu tenho Lembrando, que arrumar minha bicicleta. nós precisamos fazer isso. Sério, a gente precisa fazer isso. Mas infelizmente, que tempo que a gente tem? Talvez final de semana, mas ainda tem muita coisa que a gente Esse faz final final de de semana não vai semana. dar. Então, pra mim também não. Então, E é muita coisa triste. pra organizar pra dar certo. Então, é trampo, mas A gente vai conseguir. isso. conseguir. Sim, eu já tô deixando umas coisas de lado, não deixando de lado, mas deixando algumas coisas mesmo que eu sei que não é pra mim, que já não que não é pra mim, mas talvez já passou o tempo delas. E pra poder diminuir um pouco a carga e poder repensar e ir pra cima. Esses Mas- dias eu tava olhando até quanto que ia ter feriado numa quinta-feira. Por quê? Quinta-feira é dia de pockets. E assim, essa semana, feriado, perfeito. Eu tô descansando muito hoje e amanhã, né? Porque faculdade não tá funcionando na segunda-feira, porque terça é feriado. Não tá ajudando Então muito. tá perfeito. Mas eu já pensei, eu já me organizando até o final do mês, que é quando vai ter esse feriado, pra saber, nossa, vai ter uma quinta-feira que não vai ter pockets, mas eu vou ficar parado? Não, eu vou descansar, mas ao mesmo tempo eu vou repensar o que que eu tenho pra fazer, sabe? Tipo, analisar o que que eu já venho analisando, mas eu vou ter um momento de parar uma semana sem pensar em pregação, sem pensar em nada assim, pra realmente repensar e analisar isso em Deus, tipo, o que que eu tô fazendo que eu posso mudar. Que já tá acontecendo, né? Porque eu levei um tapa na cara esses dias de vocês estão no automático. E joguei isso pra galera toda, de gente, não dá pra gente ficar fazendo automático, a gente tá fazendo da maneira errada, Sim. tamo perdendo a visão. E, pelo menos pra mim, assim, ter esse puxão de orelha me ajudou a fluir muito em muita coisa. Sim. E, cara, olha que legal, a gente já fluiu já há quanto tempo já, mano? E isso é muito massa, cara, porque é uma conversa normal que tá se comunando a várias outras conversas e várias outras coisas. Quem sabe um dia a gente ouvir isso só pra falar, ó, dá pra fazer um tema e abrir esse assunto. Porque aí a gente, o legal de uma conversa, a gente joga 5 assuntos de uma vez e não termina nenhum. Sim, a gente não... E assim, a pretensão nossa é que a gente não termine nenhum assunto hoje. Certo, Carlos? Praticamente isso. Mas o que Na falta verdade mesmo... não tem premissa nenhuma, é só fazer. O que acontece muito mais hoje é organização, cara. Sim. Eu vou ter que fazer alguma coisa pra organização. Então, assim, agora começou o rolê. Yes. E, tipo, a gente precisa fazer algumas coisas, eu tenho conversado com o Carlos. E, cara, eu acho que esse é o momento da gente abrir algumas coisas e fechar alguns ciclos. Nossa, que importante, né? Mas eu já falei tanto em podcast que a gente tá numa mudança de temporada. Sim. E é bem A legal gente isso. fez até um sobre temporada, tipo, que é muito isso. Tem momentos que o rolê muda, né? Aquilo que a gente falou. Chega uma hora que a roupa que eu tava usando na estação, o comportamento que eu tava tendo numa estação, já não serve mais em mim. Eu não vou estar usando o moletom que eu tava usando no inverno quando entrar a primavera, porque vai começar a esquentar. E é a mesma coisa da vida, sabe? Eu não vou estar, sei lá, uma hora, por exemplo, novamente louvor, que é o que eu tô me movendo hoje. Uma hora a música acaba, sabe? Uma hora isso vai acabar. Mas onde que eu vou estar? Eu vou estar indo soprando pra onde Deus me soprar, sabe? Tipo, e é sempre isso. É uma hora, cada coisa vai mudando, né? Não é sempre que a gente vai estar no mesmo modo. Tipo, o podcast ele tava de uma maneira na outra temporada,
Agora nessa tá de uma outra que não saiu muito daquilo, mas melhorou um pouquinho. E tá bom já? Não. Talvez não. Quer dizer, provavelmente não. E talvez a gente venha melhorar no futuro, até mesmo, ou talvez fique meio que nisso, melhorando um pouquinho mais. E daí uma hora vai acabar, a gente sabe que uma hora infelizmente vai. E tipo, é realmente saber interpretar o que a gente tá fazendo e tá organizado nisso, pra saber realmente o que a gente tem que fazer e como. Lembrando que nunca vai acabar. Vai transicionar. Exatamente. Mas isso aí é conversa para outro podcast, isso aí é conversa para outro rolê. E então assim, é isso, gente. É isso que está acontecendo na nossa vida. Na real, esses dias. A gente tem conversado bastante. Tem entendido muita coisa, mas ao mesmo tempo não tem entendido nada sobre a nossa vida, porque é super complicado entender. Porque assim, Deus sabe o que faz, nós não. É super difícil entender as coisas, mas faz parte. Essa é a vida. Se a gente entendesse tudo na vida, ia ser sem graça. Eu posso ter certeza disso. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela sua paciência de ouvir Eu ia falar isso. essa Conversa aleatória. conversa aleatória que a gente teve. Acredito que foi muito boa, né, Carlos? Muito obrigado pelo vídeo de hoje. Valeu. Isso aí, é nóis. E é isso, Carlos. Dá essas considerações finais. E valeu, galera. Foi muito bom estar aqui. Meu, é uma coisa que eu falo sempre. Eu tô gostando muito de gravar, assim, porque às vezes surgem umas conversas aleatórias que valem a pena, de certa forma. E é isso. Obrigado pela paciência de quem ouviu até aqui. 33 minutos ouvindo a gente, né, pra qualquer um. E brincadeira, tô zoando. Olha, parabéns, hein? Tô zoando, imagina. É de boa assim, brincadeira. Mas é isso, gente. Deus abençoe vocês. E é nóis. Siga a gente em todas as redes sociais. Dê follow no Spotify. Siga eu e o Carlinhos. Siga a Milena. Siga a Mari. Gente, vai estar tudo na descrição. Um beijo no coração e até logo. Valeu! Fui!